Meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Ó, bom, como você tá? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Ale, o seu áudio tá no mudo. Tá no mudo? Estranho. E agora Pronto, melhorou? voltou. Já melhorou, Tudo bem? melhorou. Tá, tudo bem, e você, como é que tá? Beleza, cara. Obrigado por você dar um pouquinho do seu espaço pra mim aí, cara. Eu sei que Ô, mas o tempo tamo junto. A falar, casa é então tá. nossa. Beleza. Tá. E aí, o que você tá achando das lives? O que você tá achando desse trabalhinho que temos feito aí? Cara, tá incrível, meu. Tá divertidíssimo ver amigos assim. Tudo bom, John? Tá muito legal. Tá assim, tá. É realmente difícil até falar porque tá uma diversão muito bacana. Cara, um papo legal atrás do outro, gente bacana atrás do outro, perguntas super interessantes que tá vindo do público. Então, assim, tá uma interação perfeita. Legal, legal. Tá super Tá. legal. Aproveitando esse passinho que você deixou com a gente, ô Raoni, só para apresentar o pessoal um pouquinho sobre o que a gente faz. Prazer, meu nome é Alexandre, sou conhecido como Song, faço parte da Núcleos. A Núcleos está fazendo esse trabalho juntamente com a Raoni para fazer. A gente sabe que tem muita gente que tem muito conteúdo, muita gente boa, mas que não tem oportunidade de poder expandir sua mensagem, mostrar um pouco mais do seu conteúdo, né? E justamente a Núcleos está aqui para isso, para pegar pessoas como o Raoni, que tem um conteúdo assim elevadíssimo, e mostrar para redes sociais, para a audiência em geral, que tem para apresentar, para mostrar, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz. Que bom que você está gostando, que bom que a audiência também está curtindo, e a gente está sempre à disposição, tá? Para você, Raoni, que precisar de qualquer coisa, estamos aí, tá? Ah, muito obrigado, meu amigo. Tá divertidíssimo. E hoje a gente vai ter um papo também incrível com o Caio, que já tá aqui com a gente. Deixa eu Legal. já pedir para ele entrar com a gente aqui, que vai ser um papo sucesso. Tá. Então, só não vou dar muito espaço, muito tempo de você, seu tempo agora, Raoni, que eu tenho só para mostrar minha carinha, mais ou menos. Oi, Caio, tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite, tudo bem, Caio? Como é que você tá? Tudo Prazer, bem? Tudo Caio. ótimo. Ah, Olá, Raoni, só prazer. um minutinho, é que só para lembrar o pessoal que a gente está com o seu curso, o seu programa de estratégia de marca e tudo mais, já está no ar, tá? Então, o pessoal que tiver interesse, entra lá na nossa, o link está na bio do Raoni, entra lá, tira a dúvida ali, que tá bem bacana, qualquer coisa, manda um grito aí. Tá ótimo. Maravilha, meu amigo. Obrigado, viu? E obrigado por tudo, viu? Tá sendo fantástico. Eu só tenho a dizer muito, tenho a dizer, não, eu sou muito grato por vocês estarem estruturando esse espaço para a gente conversar. Então, muito obrigado, viu? Bom, então, até mais, tchau, tchau. Até já. Obrigado, meu. E Caio, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Bem? Tudo ótimo, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de poder bater um papo com você, que tem tanta coisa legal pra gente conversar. Me escuta bem? Tá E tudo certo? tô te escutando super bem, tá tudo tranquilo. E, Legal. meu amigo, deixa eu até aproveitar o seguinte: a gente fala que é mais ou menos 50 minutos, uma hora, mas passa tão rápido que se a gente não começa logo, a gente vai perder um espaço muito bacana e você vai ver que o tempo voa. Então, meu amigo, até para a gente poder começar, queria já pedir para você se apresentar. Quem que é você na fila do pão, meu amigo? Fala pra gente. Legal, obrigado. Bom, meu nome é Caio Desante, eu sou um dos fundadores da Just for You, é a primeira empresa a personalizar cosméticos com inteligência artificial. É um projeto que a gente está aí há 2 anos no mercado, que a gente consegue interpretar, né, as necessidades das pessoas, desde ali do tipo do cabelo, comprimentos, fez algum tipo de tratamento químico, até outras coisas como estresse, atividade física, tipo de alimentação, né, região onde mora. A gente cruza todos esses dados e faz uma fórmula única para cada pessoa, né? Ali com o intuito, né, de proporcionar uma fórmula que realmente vai atender as necessidades e rotinas de cada pessoa. Né? Esse é o propósito da Just for You. Então, nós estamos aqui para bater um papo sobre o mercado, sobre, né, ajudar as pessoas aí no mundo do empreendedorismo, inovação e tudo mais. Estou à disposição, Raoni.
Maravilha, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter aceitado esse papo. E, Caio, até para a gente começar, já queria te perguntar o seguinte. Eu tenho o costume de fazer umas perguntas meio combo, tá? Fazendo 15 perguntas numa só, então, se não se der ruim, me avisa. Mas, Caio, eu queria muito ouvir de você o seguinte, porque você se deu uma treta de presente interessante, que é uma coisa a gente falar, excelência é padrão, e é mesmo, a qualidade é padrão. Agora, quando você tem que aliar isso tudo, a escalabilidade, a personalização e a formulação, né, porque não é simplesmente a máquina, tem alguém lá estruturando a formulação, como é que você resolve essa equação, meu amigo? Vamos lá. Primeiro, eu vou só contextualizar um pouco da onde a gente trouxe essa ideia, né? A gente fez uma imersão lá nos Estados Unidos, num evento que chama XSW. Quem não conhece, vale muito a pena pesquisar sobre. É um dos maiores eventos de inovação do mundo. Fica lá em Austin, né? Agora está online por questão da pandemia e tudo mais, mas é um evento incrível que tem todo ano. E lá, em 2018, quando eu participei, falava-se muito da tendência de personalização, na onde as indústrias tinham que ficar de olho para conseguir realmente proporcionar o que cada pessoa precisaria. Então, qual que era o desafio ali, que era a tendência? As indústrias vão ter que conseguir personalizar produtos, né, não só cosméticos, em escala, mas personalizado. Né, que principalmente por causa dos milênios e tal, a galera não estava mais aceitando, né, aquela imposição da grande indústria. Né? Então, não adianta mais vir criar um produto e empurrar para a massa. Hoje não, hoje, no nosso caso, né, o cliente quer minha beleza, minhas regras, né? Não é a regra mais da grande indústria. E quando estava lá, fez muito sentido isso, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o mercado de beleza, saúde, cosméticos aqui no Brasil. E o Brasil é o quarto maior mercado, né, do mundo de beleza e saúde. E de cabelo é o segundo. Então fez mais sentido ainda. Então fez sentido, né, a tendência, fez sentido o mercado, então tinha mercado para trabalhar. E aí a gente começou a pesquisar. Criamos um projeto inicial. A gente trabalhou muito naquele módulo de Lean Startup. Então, para quem não sabe, é aquele módulo de cria uma hipótese, né, vai testando, vai errando e vai aprimorando até que você consiga acertar e crescer o negócio. Então, a gente fez um teste com 1.500 mulheres, né, inicialmente, uma tese que era muito forte, que era mais para mulher, por causa do mercado e tal. E a gente foi aprimorando junto com um dos fundadores também sócio, que é um engenheiro químico, Alex, e a gente foi aprimorando as hipóteses e cruzando os dados para que a gente chegasse na melhor equação. Para você ter uma ideia, Rony, no começo que a gente fez, a gente fazia tudo manual. E tinha uma parede que eu acho que era, sei lá, tinha uns 30 metros, só de árvore de decisão, assim, né? Que enchia de hipótese e fazia tudo na mão. A gente chegou a atender mais de 5.000 pessoas no começo na mão, né? Até a gente conseguir cruzar todos os dados, aí o time de tecnologia colocar, né, criar o algoritmo, que aí a gente conseguiu automatizar e criar nossa inteligência artificial. Então, a equação que a gente chegou foi exatamente nesse método de, né, começa, né, pequeno, com hipótese, vai testando, vai aprimorando, vai crescendo conforme você vai aprendendo. Se tiver uma hipótese muito grande, você pode errar muito grande. Então, erra pequeno e vai aprimorando. E assim também na produção. Então, tinha muita coisa manual no começo, e conforme a gente foi escalando, ganhando, né, ali a tração, a gente foi automatizando. Né? Imagina se eu criasse de cara uma linha automatizada gigante, ia gastar milhões. Mas não seria a melhor forma, porque eu não sabia como fazer ainda. Né? Então, a equação se tornou possível nessa metodologia, né? Vai testando pequeno, aprendendo e crescendo conforme o mercado vai te dando retorno. Acho que esse é o principal segredo. Né? Não tem como fazer um negócio muito grande sem saber o que realmente o público quer e saber como realmente vai ser. Perfeito. Eu mesmo queria te fazer duas perguntas, até pegando esse fio que você falou da parede. Primeira coisa, assim, Ambev me patrocina nesse período, porque
Haja saúde mental para tudo isso. Como é que foi a sua saúde mental como empreendedor quando você vê uma parede daquele tamanho e você tem que resolver tudo isso na mão? E Ah, segundo mas ponto, tá. quando você começou a escalar, como foi a sua inteligência de supply? Porque, meu, eu fiz os testes ali, né? Cara, tem cabelo crespo, cabelo liso, e são universos distintos. Como é que você faz essa inteligência para comprar o negócio adequado e não ser uma Amazon da área de cosméticos? Bom, primeira pergunta, a inteligência também contextualizando um pouco, minha outra empresa, essa já é minha terceira, mas minha segunda empresa, eu fiquei 10 anos trabalhando numa indústria química, então eu tive a oportunidade de Legal. comandar tanto a área de operações como a área de P&D. Então eu tive muita experiência nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, né, que ajudou na criação do algoritmo e tal, mas também na operação. Né, era uma indústria química que ajudava grandes indústrias com poluição, tá um pouco diferente, mas me deu bastante Legal. experiência. E com relação. Então, nesse ponto, a minha saúde mental já estava um pouco. Né, eu sou louco por problema. Então, o empreendedor tem que ser louco por problema. Tendo problema, a gente vai resolver e aquela gana, aquela força de vontade, porque né, o problema, se a gente consegue resolver o problema, a gente muda a vida de alguém, a gente muda o mercado, então isso faz sentido. Com relação à parte financeira, essa saída dessa empresa, né, que eu fui sócio, nos proporcionou a ser bootstrapping, que a gente chama, que é andar com capital próprio no começo, e depois de um ano e pouco de operação, um ano de operação, né? A gente estava com uma atração bem legal, a gente foi investido pela Eurofarma. Então a Eurofarma hoje ela investe na gente. Legal. Nos possibilitou também acelerar todo o crescimento. Com relação à parte de supply, foi exatamente como eu falei na outra pergunta. A gente começou fazendo muita coisa manual, mas estudando muito o mercado de personalização. Né? É um mercado novo, mas tem várias empresas ainda, principalmente de software, que é uma coisa mais digital, mas também da parte de hardware de computador, que tem muita escala industrial de produtos personalizados. Então a Dell tem um case super interessante, e a gente foi estudando e trabalhando com a nossa demanda. Né? Não é fácil, até hoje tem muita coisa ainda que a gente pode evoluir, porque é uma coisa nova. Né? Então, tudo que é disruptivo, que é novo, a gente tende, quem está no começo, a ter que sofrer ali, né? Pagar o pato para errar, para algumas outras pessoas Sim. não errarem no futuro. Né? Mas a equação é bem longa, né, Raoni? E conforme você vai evoluindo Imagina. outros KUs, outros produtos, você vai cada vez mais evoluindo. Mas, voltando, quem quer empreender tem que ser apaixonado pelo problema, senão né, não vai conseguir. Perfeito. E problema real, né? Palpável, de verdade, E né? outra coisa legal, que assim, eu considero como diferencial, eu sei que você é professor, tem cursos ligados à parte de design, a minha primeira formação foi design, né? E Ah, que isso me legal. proporciona ter uma visão de projeto, né? O design, às vezes as pessoas não sabem, Sim. mas design é projeto, né? Não é fazer o desenho ali aqui. Então, eu dou sempre o exemplo assim, pô, se eu vou fazer uma cadeira, ela não pode ser só bonita e ser desconfortável, né? Então, ela tem que ser bonita, confortável e ser viável de produzir, né? Então, eu Perfeito. acho que é isso que é o design. Então, me deu uma visão bem legal de projeto que proporcionou estruturar toda essa área legal. Ah, legal, perfeito. E é isso, né? Deus sabe o design, porque, cara, é com ele que a gente cria diferencial, né? Senão fica muito Sim, complexo fazer tudo. E, meu amigo, pegando um outro fio que eu acho muito bacana, como vocês desbravaram esse universo, que eu acho fantástico, eu sou super fã de vocês, e do Caio, né? Antes da Just For You, tem a pessoa empreendedora. Como é que foi o processo de vocês de educar o consumidor? Porque tudo que é novo demanda uma educação, porque, putz, vai ficar legal uma coisa personalizada, meu. Eu tenho Pantene ali, eu tenho uma outra coisa que a Gisele Bündchen usa já, deve ser seguro. Como é que foi esse processo para vocês? ó, é um processo que, se não fosse a internet, era quase impossível, né? Então, acho que a internet hoje, ela dá oportunidade de empresas como a nossa, que são empresas que a gente brinca, que é, né, quase que uma indie brand, uma marca paralela,
consegue brigar com grandes indústrias como L'Oréal, Natura, etc. Então, primeiro, o canal de vendas, que a internet, acho que proporcionou isso. E primeiro, começar a criar uma tribo, né? Então, começar a criar fãs da marca, começar a ter pessoas que consomem ali, elas entendem que faz parte a evolução da marca, que você, né, antes de tudo, coloca ela em primeiro lugar, independente se você está acertando ou não no produto. Então, para você ter uma ideia, hoje, até hoje, toda fórmula que a gente faz, se não deu certo, a gente refaz sem custo, né? Entrega uma outra forma. E a gente preza muito pelo atendimento né, ao nosso cliente, né, antes de tudo. Então, a gente coloca o cliente no centro, né, o produto no centro, com base no que o cliente precisa. Então, a gente não tenta impor nada, né? Então, tudo que a gente faz como se fosse com cocriação. Então, a gente escuta muito o cliente, a gente entende muito o cliente. Mesmo assim, quando a gente está lançando alguma coisa, se a gente entende que não faz sentido, porque a nossa tribo que está sendo criada ali, para ela não faz sentido, a gente não tenta impor nada, né? Então a gente não vai na questão da educação do cliente, a gente tenta fazer com que o cliente nos eduque, né? É uma coisa um pouco diferente do que das grandes indústrias. E isso eu acho que é a diferença né, que a internet possibilita, as redes sociais, e hoje a gente está ali, né, dando... a gente é uma empresa que a gente chama de direct to consumer, então eu tenho a cadeia toda verticalizada, então eu falo direto com o cliente. Uma indústria tradicional, ela é boa em produzir, ela tem o distribuidor que é bom em distribuir, ela tem o PDV que é bom em vender, mas no final das contas ninguém conhece muito bem o cliente, é difícil, é demorado, né, o processo. Nós não, a gente consegue ter ali, de novo, uma linha direta com o cliente, então a gente usa muito isso. E a gente usou isso desde o começo, não para educar, mas para entender o que eles realmente precisam, né? A gente errou e vai continuar errando em alguns aspectos, mas a gente evolui junto com ele. Então, o nosso processo ele não fica, às vezes, 1 ano, 2 anos para sair, né? A gente lança junto com os clientes, vai ouvindo feedback e vai acertando conforme o produto tá sendo vendido. Acho que esse que é a nossa forma de trabalhar. Eu acho incrível, porque vocês quebraram o paradigma, né? Vocês é uma empresa que escuta, fala menos e escuta mais. Isso eu acho fantástico. Parabéns, meu amigo. E, Caio, uma outra pergunta, principalmente pensando nesse ambiente, que vocês são puramente digitais, né? Isso eu acho muito legal. Mas no ambiente onde rolou o início da pandemia, a gente foi obrigado, de certa forma, quem tem a oportunidade, logicamente, de se tornar um pouco mais digital. Nesse processo de pandemia, né, diminui a venda de varejo, cesta básica da compra de produto, como é que vocês lidaram com esse aumento de escala? Isso foi, por exemplo, isso gerou ruptura? Isso foi que vocês conseguiram se planejar, se estruturar para atender esse boom de consumo que a pandemia trouxe? Legal, isso, exatamente. Do ponto de vista de vendas, a gente cresceu muito mais do que esperado, exatamente porque a gente tem uma empresa 100% digital, então a gente estava preparado para atender o público, para vender pela internet, enquanto outras empresas estavam se transformando digitalmente. Com relação à parte da demanda, a gente teve muito desafio, principalmente com a falta de matéria-prima, então papelão, plástico, mas a gente conseguiu segurar, né, não deixamos de entregar, hoje a gente entrega tudo praticamente em um dia, então a pessoa pediu, hoje vai sair ou hoje, né, após o almoço, ou no máximo no dia seguinte de manhã. Nessa época demorou uns 2 ou 3 dias, né, de lead time, então foi isso que afetou, e a gente conseguiu também fazer grandes contratos com os fornecedores e não faltou matéria-prima, né, isso foi bom para nós, então a gente conseguiu segurar, mas afetou o tempo da entrega. Então enquanto a gente entregava em um dia, começou a entregar de 3 a 5 dias. Né, isso é ruim, porque hoje todo mundo está acostumado com níveis de excelência que a Amazon prega, Mercado Livre, etc., né, que entrega no dia seguinte. Então hoje, se você não entrega, não tem esse nível de excelência, você não é bem visto. E mais ainda agora que o pessoal na pandemia ficou mais exigente ainda, né? O pessoal ficou mais em casa, mais ansioso e mais exigente. Então, esse foi um ponto, mas agora já está normalizado, a gente continua entregando em um dia.
Ainda não é o ideal, a gente espera ainda, em um futuro breve, entregar em horas, mas ainda é um desafio para nós. Que legal, meu, que legal. E, gente, ó, por favor, fiquem super à vontade para aproveitar esse espaço e fazer um monte de pergunta pro Caio. Aqui a casa tá aberta, tá? O que vocês quiserem, a gente conta, receita, a gente faz tudo aqui. Tá? Então, por favor, aproveitem o espaço, não é todo dia que a gente tem o Caio com a gente. E outra pergunta, Caio, até para ir um pouco nesse lance da experiência de consumo, como é que é a interação direta que vocês trabalham com o consumidor? Porque esse processo é quase o processo do core, né? Ele precisa ser mantido com uma constância e com uma qualidade de interação muito grande, né? E a gente está quase falando de uma inovação aberta, praticamente, né? Como é que é o processo de vocês no dia a dia, assim, se você puder contar essa receita de ouro? Legal. Eu costumo dizer que esse processo ele tem que ser um processo bem transparente, né? Então você tem que estar aberto a receber crítica, a receber, né, feedback negativo, inclusive aberto ao público, né? Então as mídias sociais, eu acho que é onde está ali o terreno que a gente trabalha, principalmente essa cocriação, né? É onde essa tribo está ali, toda ela se convergindo, e você coloca ali algumas hipóteses, você conversa com ela, você se posiciona e ela te retorna. Então, para nós, principalmente o Instagram, mas tem uma série de outras mídias que compõem, desde o Facebook, Pinterest, etc. E ali você coloca, né, você se posiciona e você tem um feedback muito rápido. Fora isso, a gente também tem internamente um time que a gente chama um time de bem-estar do cliente, que a gente não gosta de falar que a gente só resolve o problema. A gente quer que o nosso cliente ele tenha um bem-estar, né, que faça parte da experiência dele. Então, a gente preza muito, não sei se você conhece, a gente se inspirou muito numa empresa americana que chama Zappos, né? Quem quiser é só pesquisar um pouquinho sobre o estilo deles. Então, O exemplo da pizza eu acho fantástico. sim, e a gente dá liberdade, a gente não, né, a gente tenta não ser aquele modelo padrão de resposta seca para fechar um ticket de atendimento e partir para outro. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas que estão aqui no nosso time, elas sejam, né, elas atendem as pessoas como elas gostariam de ser atendidas. Esse é o primeiro ponto. A gente tem muito elogio disso, né, de, pô, você tem que ter empatia pela pessoa que está do outro lado, né, não é assim, é assado, não. Tem que ter muita empatia, esse é um primeiro ponto. E aí dali a gente consegue também tirar a gente dá abertura para a pessoa reclamar. Então dessas reclamações a gente traz melhorias do produto e tudo mais. A gente tem uma parte dessa equipe que fica, né, não é passiva, ela é ativa. Então ela vai conversar com todos os clientes, né? A gente tenta ser ativo com todos os clientes para também entender. E fora isso a gente cria alguns grupos que a gente chama de comunidade, que acaba tendo contato antes de todo mundo, que normalmente é liderado por alguma influencer, liderado para alguns stakeholders, algumas pessoas comuns também, uma mescla, onde a gente começa o processo de inovação, de lançamento ali, e depois vai lançando para as outras camadas, e aí vai começando a ver o feedback, e a gente vai retroalimentando e moldando o produto, né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Não sei se ficou claro ou confuso, mas é mais ou menos Tá isso. fantástico, tá ótimo. E, cara, com toda essa inovação que vocês carregam, até com esse processo de cocriação, por mais que existam, né, algumas espécies de blend para você não precisar criar do zero a carroça sempre, né? Mas como é que é a relação que vocês têm com o universo da matéria-prima? Porque existe um universo muito interessante ali de inovação também, um monte de possibilidade, diversas falhas e um monte de coisa, mas você tem uma demanda que ela é muito ágil, né? O mercado de matéria-prima tem essa maturidade para entregar no tempo que você precisa, ou tem estrutura para isso, dentro de um ticket que não é bilionário, dizendo bilionário porque tipo, uma coisa é você Sim. fazer um pedido de 1 bilhão, outra coisa é você fazer um pedido de 1 milhão e outro de milhar. Né? Como é que funciona esse tempo para vocês? Bom, a cadeia de suprimentos do Brasil, acho que
tem muita empresa legal, mas tem muita oportunidade de crescimento, assim como a logística, né? Acho que logística no Brasil tem muita oportunidade, mas falando em cosméticos, acho que tem grandes empresas sérias que dá para fechar grandes contratos que você consegue ser atendido de uma melhor maneira, mas não chega nem perto de em outros mercados né, do exterior de ser próximo de um just in time ou de um estoque bem reduzido. Né? Aqui a gente ainda tem que se resguardar, não só pelos fabricantes, importadores, mas principalmente pela logística ou pela essa instabilidade, estabilidade de falta de matéria-prima e tal que o mundo está vivendo hoje. Mas dentro da nossa agilidade que a gente precisa, a gente tenta fazer com que algumas matérias-primas sejam similares. Então, por exemplo, eu tenho um ativo que é um óleo de girassol, mas ele pode ser substituído por um outro óleo de argan ou outro tipo de óleo que vem da Índia. Então, a gente tenta fazer, né, que um produto não seja único, exatamente para eu conseguir ter esses blends e não depender de uma matéria-prima só ou de um fornecedor só. Né? Então, hoje a gente tem mais ou menos próximo de 30 bases, dessas bases eu tenho mais 100 ativos, que se combinando entre si dá milhões de fórmulas, né? Então, e fora isso, a nossa inteligência artificial também sempre trabalha para retroalimentar esse software, para a hora que for fazer a formulação, e também a gente trabalha para ele conseguir ter né, não ficar dependente de uma matéria-prima ou um fornecedor. Então, mas é um desafio, tá, Raoni? Não é tão simples assim. Não imagino, porque o tempo é muito. O tempo, né, das suas relações de consumidor é muito mais rápida do que alguém que vai construir uma molécula ou ver uma pesquisa. Então é realmente um desafio interessante. E, meu amigo, você acha que esse modelo, pensando agora um pouco no universo mais empreendedor, ele é viável para um empreendedor entrante com um ticket relativamente baixo? Vou pensar nesse ticket padrão humano normal, um ticket de 50 mil reais, 70 mil reais, ou às vezes até aquele cara que vendeu o Uno falou, cara, eu quero ter minha marca de cosmético. Que dica que você daria para esse cara que falou, cara, aqui, eu acho que tem um modelo interessante de personalização, mas é necessário ter uma escala ainda interessante para poder ter toda a tecnologia que você abarca, por exemplo. Que tipo de dica você daria para esse novo empreendedor? Não, legal. Eu acho que todo mundo que tiver vontade, que resolver um problema, o dinheiro, lógico que ele, né, dificulta, que ele pode ser uma barreira, mas eu não colocaria o dinheiro. Eu acho que se o empreendedor tiver força de vontade, resiliência, entender uma dor, né, uma necessidade, eu acho que tem espaço. Um ticket baixo, eu focaria em algum nicho, né, algum nicho de mercado, um nicho regional, para começar a resolver uma dor. Né? Você não precisa querer resolver uma dor do país todo, do mundo todo. Então, por exemplo, eu vou resolver um nicho de um tipo de cabelo, por exemplo. Vou entrar num nicho, por exemplo, do cabelo cacheado, por exemplo. Né? Então, eu vou me envolver só com comunidades ali, pode ser na minha cidade. Né? Pode ser só na minha cidade, depois eu vou para uma capital, depois eu vou para o estado, e aí você vai ganhando representatividade. O mais importante é você ganhar conhecimento. Depois que você ganha conhecimento, como resolve aquela dor, aí o que muda do dinheiro é assim, eu entendi que se eu colocar tantos mil, sai tantos mil lá na frente, porque você sabe como resolver aquela dor. Né? Então, não tem que querer resolver uma dor grande. A gente fala muito no mundo de empreendedorismo agora, dessa nova era, que não queira fazer a Ferrari de cara, né? Construa primeiro o skate, depois o patinete, depois a bicicleta, depois a moto, e depois o Fusca, e depois, né? Depois a Ferrari, porque o objetivo é de se locomover. Né? Se você quiser criar de cara uma Ferrari, pode ser que seu público não precise de uma Ferrari. Né? Pode ser que eles nem queiram uma Ferrari. E você está gastando um esforço, um dinheiro, e não vai fazer sentido nenhum. Então, primeiro, entenda o que o público precisa, entenda uma dor, e aí sim vai evoluindo. E eu acho que o empreendedorismo de nicho é o caminho. E tem muitas empresas grandes que estão faturando só com nicho. Né? Um nicho de cabelo, um nicho de
alguma tribo ali, por exemplo, um produto vegano, enfim. Tem uma série de coisas que dá para fazer. Então, eu apostaria em algum nicho e começaria resolvendo um problema pequeno e aumentando essa hipótese. Perfeito. E ainda nesse fio de empreendedorismo, como é que você enxerga a liderança, Caio? Qual é o seu papel como líder? E que dica você daria para este sujeito que tem que liderar, às vezes, desafios tão complexos para entregar soluções tão simples e palpáveis para um consumidor padrão? Legal. Olha só, Raoni, a Just foi uma empresa nova, né? Ela tem, de CNPJ, ela tem 2 anos, foi semana passada, é super Olha que legal. recente. Antes da pandemia, a gente tinha 6 funcionários. Hoje a gente está com mais de 70. Uau! A gente Louco. mudou 5 vezes de CNPJ e hoje a gente está num local de 4 mil metros quadrados de área construída. Uau. Então, o papel do líder é sempre, primeiro, dar tranquilidade para o time trabalhar, né, que muitas vezes não vai estar favorável, muitas vezes vão ser momentos de incerteza. Eu acho que o líder tem que estar sempre ali deixando o time tranquilo para trabalhar. Acho que esse é o principal papel do líder. E sempre estando né, à frente ali, né, se der errado, a culpa é nossa, né, se deu certo foram vocês, o time que fez. Eu acho que isso faz muito, muito sentido, né, porque uma gestão tradicional é muito feita muitas vezes em cima de resultados, mas resultados geram pressão, e essa pressão não gera inovação, né? Então, se eu não posso errar, eu não posso inovar, porque a inovação tem que errar, né? É óbvio que a gente não pode ficar errando toda hora em cima da mesma coisa e tal, mas assim, a liderança tem que deixar, né, as pessoas ali, de uma certa forma, com uma liberdade para conseguir inovar, né? Se você quer inovação, se você quer uma disrupção, se você quer crescimento rápido, as pessoas vão errar e você vai errar junto e tudo bem. Então você esteja ali para suportar esses momentos de incerteza, fazer com que as pessoas acreditem no sonho grande, né? Se o seu sonho é grande, o sonho da empresa é grande, as pessoas têm que acreditar nesse sonho grande. E o principal ponto é esse, fazer com que elas fiquem confortáveis no sentido de vai dar certo, tá tudo bem, e inconformadas de não conseguir inovação, de não conseguir fazer acontecer. Acho que esse é o principal papel. Que legal, meu. E eu queria fazer uma outra pergunta como, vou fazer duas numa só, meu amigo. Claro. É o seguinte, primeiro, com todo esse processo e essa escala que você ganhou, assim, é viável a gente falar ainda sobre inovação sem processo, sem gestão, de fato, sem estratégia? É só criar, sair, apertar o play e a coisa sai bom? E o outro ponto que eu muito queria ver com você, nesse processo também, como é que é o onboarding de uma pessoa assim? Ah, legal, eu entrei agora na Just For You, sou estrategista, sou P&D, sou designer, sou digital. Como é que é esse grande abraço de entrada para que a pessoa entre e entenda a cultura que vocês trabalham? Legal. Bom, eu acho que processo tem que ter, mas no ritmo de crescimento que a gente tem, ele muda toda hora. Então as pessoas têm que entender que o ritmo de startup, né, desse tipo de empresa que cresce rápido, é uma empresa que vai mudar toda hora. Então imagina só, antes da pandemia éramos 6, agora somos 70. Então não tem como ser igual. Então você cria processos que às vezes em um mês ele está obsoleto. Então isso é normal. A gente brinca que se a empresa não está um caos, ela está crescendo pouco. E se ela está um caos muito exagerado, ela está perdendo oportunidade. Então o caos faz parte ali, mas a gente tem que tomar cuidado. Os processos eles têm que existir, eles têm que saber a hora de focar nisso. Então, a hora que o time começa a consolidar, a hora que áreas começam a consolidar, a gente tem que focar sim. Mas no começo do crescimento, ele muda toda hora. Mas tem que existir, né? Essa é uma das dores do crescimento, é a hora que a gente começa a entender que as pessoas não estão mais fazendo parte da mesma coisa, né, do mesmo grupo, e começa a ter que se dividir, cada um fazer uma coisa, isso aí tem e criar processo, tem sim ali uma dificuldade, mas depois logo todo mundo vê que a máquina tem uma capacidade, né, muito boa, a empresa, e começa a fazer coisas que
só empresas grandes poderiam fazer, as pessoas, né, pegam esse empoderamento e rapidamente começam a se conversar e criar processos, e a gente tem muito essa questão do autogerenciamento, né? Então, de novo, é sim um caos, mas que isso a gente entende que esse caos faz parte do crescimento, mas tem que ser um caos organizado. Que legal, meu. Que E o bacana. onboard, né, agora falando do onboard, a gente tem um pensamento, né, cultural muito forte dentro da Just for You. A gente trata as pessoas que entram aqui como givers, a gente intitulou isso. São pessoas doadoras, então a gente acredita muito em pessoas, né, que estão ali pelo negócio, que vão ajudar um ao outro. Se inspirou muito, né, em alguns vídeos, que depois eu posso até compartilhar contigo, que fala Por sobre favor. isso, né, givers versus takers. Então, os givers estariam ali se doando pela empresa, né, se pedir ajuda as pessoas fariam, enquanto os takers estariam se preocupando só com a carreira dela, né? Então, a gente pensa um pouquinho ao contrário de algumas metodologias antigas, então a gente prefere confiar nas pessoas antes, né, do que fazer com que elas tenham que provar para nós que elas são boas ou que elas fazem parte. Então a gente tem esse pensamento, e o onboarding aqui, às vezes, hoje está mais estruturado, mas no começo já foi maluquice, a gente já chegou com ter 30, 40 vagas em aberto. Então, Ô, louco. imagina a loucura de colocar tudo isso para trabalhar, e esse acho que é uma das lições de empresa que cresce rápido, né? É você pegar essas fases de crescimento que vão ter aprendizados, e na próxima etapa, no próximo pico de crescimento, você fazer de forma diferente, criar um processo diferente, chamar pessoas, né, que têm experiência, que já passaram por esse processo em alguma outra empresa. Eu acho que é mais ou menos isso. Que legal. Que bacana. Eu fico imaginando a loucura de colocar 40 pessoas dentro de casa aí. Gente, que doideira. E, meu amigo, um outro ponto que eu queria ver com você, porque vocês chegaram no nível de escala que é um exemplo fantástico, é um case de sucesso excepcional. A partir dessa escala que vocês alcançaram, vocês pensam em abrir algum outro nicho, barba ou masculino, especificar alguma coisa para além do cabelo? Ou vocês vão ficar cada vez mais especialistas no nicho que vocês estão? Legal. Esse ano, a gente vai expandir muito o nosso portfólio na parte de cabelo, porque a gente teve muito aprendizado, né? Então a gente já fez mais de 1 milhão de fórmulas, então a gente tem muita informação, né? Então, não só do perfil dos consumidores, do perfil do consumidor brasileiro, mas de algumas necessidades. Então, nível de estresse, se tem queda de cabelo ou não, problema hormonal, alergia. Então, a gente consegue cruzar esses dados, ter padrões de necessidades de consumo, né? Então, resolver alguma dor. Então, a partir daí, a gente vai aumentar nosso portfólio de produtos em cabelo, mas logo em seguida a gente também vai compor o portfólio para a parte de skin, né, que tem tudo a ver também com complemento. A gente também já tem informação ali para trabalhar, então a gente vai sim ter toda essa parte de hair care e skin care. Que legal. E com essa experiência que vocês vão propor, faz sentido em algum momento ter um pezinho no físico, uma loja conceito, para criar uma experiência ideal, assim? Ou não? Independente do tamanho do portfólio, a gente vai ser digital para sempre e o mundo que lute. Não, eu acho que 100% digital, eu acho que isso pode começar, faz sentido, mas não tem jeito. Mesmo agora, com as restrições da pandemia, ainda, né, as pessoas elas precisam, ainda mais no meio de cosmético, né, Raoni? Você sabe bem, tem os 5 sentidos, né? E vender pela internet é mais difícil. Mas as pessoas podem até comprar pela internet, mas de alguma forma ela tem que sentir ali o aroma, ela tem que pegar o frasco na mão, ela tem que sentir a textura do produto. Então a gente tem projetos já rolando, a gente tem algumas lojas conceitos em alguns locais estratégicos, só não saiu ainda devido a
a pandemia e tal, então a gente está segurando um pouco. E a gente tem alguns outros projetos ainda que são mais para frente ainda, mas esses são alguns projetos ainda que eu não posso falar, mas que tá em alguns outros PDVs de uma certa forma ali que eu vou conseguir entregar em horas. Não vou falar ainda como que eu não posso, mas a ideia é eu conseguir entregar em horas ou até em minutos, né? Então, dando certo isso, a gente consegue também expandir internacionalmente, né? O objetivo nosso não é só ficar no Brasil, é expandir para o mercado internacional. Mas na hora certa eu vou falar sobre isso. Se eu falar agora, vão me matar aqui. Mas já deu bafo aqui, valeu de monte, já temos fofoca aqui, gente, olha que maravilha. Caio, uma pergunta, com tudo isso que está acontecendo nesse momento, Caio, como é que você consegue ter tempo para se atualizar, para respirar, para beber água, para dar uma vivida nas coisas assim? Você como empreendedor, assim, como é que é esse dia a dia? Com tanta coisa, mas ainda tem vida para viver. É uma loucura. E eu tenho 3 filhos em casa, hein? Nossa. Mas são fases. Eu acho que o equilíbrio é importante, mas tem que deixar claro para quem quer empreender que são períodos que você acaba, né, desequilibrando. Assim, uma hora você está mais focado ali em algum momento da empresa, outra hora você está mais focado em aprender algo, outra hora você está mais focado na família. Tem que sempre tentar equilibrar, isso é óbvio, mas é um desafio bem grande. Tentar, né, eu tento sempre fazer um esporte, uma meditação, pela parte da manhã, e de manhã eu procuro me atualizar, né, e aí depois ali próximo do almoço eu costumo escutar muita gente que entra na sala para falar dos desafios, dos problemas, né, e à tarde eu reservo para algumas reuniões e para algumas execuções que eu tenho que fazer no dia a dia, né, mas são fases que você tem que tentar realmente sair, às vezes, né, ali do campo de batalha e olhar para onde você tem que ir. Não, agora eu tenho que ficar um pouco mais tranquilo, agora eu tenho que estudar um pouco mais, agora eu tenho que ficar um pouco mais com a família, mas às vezes isso demora alguns períodos para você entender, né? Faz parte de quem quer empreender dessa forma, né? Não tem, não dá para falar que é bonito, não, dá para equilibrar tudo, tal, e é maravilhoso, não é bem assim, mas é possível. Não é tão romântico, né, como a gente Não é tão gostaria. romântico. E meu amigo, ó, o Ale da Núcleos já fez uma pergunta para a gente aqui, que é o seguinte: existiu alguma rodada de investimento quando vocês apresentaram, iniciaram o projeto? E se teve, como é que vocês se prepararam? Porque é muito ousado o modelo de negócio que vocês trazem, assim. Como é que vocês se prepararam para não assustar o investidor com ele? Mais um milagroso. Tá. Bom, a gente desde que criou a empresa, a gente já criou um modelo para crescer rápido e para ter investidor, né? Então, no modelo, principalmente no modelo de Venture Capital. Então, a gente já sabia que a gente ia ter que responder algumas perguntas, né? Então, a gente já sabia que a gente ia ter que fazer um roadshow com alguns investidores. Então, e também a gente sabia o momento que a gente estava, né? Então, quando a gente foi fazer a primeira rodada, na verdade a primeira rodada a gente não precisou, a gente fez entre os sócios, e aí a gente foi logo para fazer uma rodada seed, que a gente chama, né? Que é a série, que é ali entre 500 mil a 3 milhões de reais, né? Que você pode pegar, para que você está começando a ter uma escalabilidade, começando a entender o mercado, já fatura alguma coisa ali em torno de 300 mil reais por mês. Então, a gente estava nesse momento. Então, por a gente já ter essa experiência, nessa vontade de querer fazer, a gente já sabia o que a gente precisava apresentar. A gente foi conversar com outros empreendedores, com outros fundos. Poxa, o que eu preciso apresentar? Né? O que o empreendedor quer ver? O que o investidor quer ver? A gente fez essa lição de casa e eu acho que o principal ponto, além de entender, para quem você vai apresentar. Né? Então, cada fundo de investimento tem uma tese. Então, qual que é a tese desse fundo de investimento? Então, a gente procurou os fundos que tinham mais a ver com a nossa tese, né? Que era o quê? Venda 100% digital, direct to consumer, né? Que é direto com o consumidor final, sem intermediários, uma empresa nativa digital. Então, a gente procurou esses investidores que não iam assustar no nosso modelo de negócio, iam ver como fortaleza.
E fora isso, mostrar os números ali que realmente faziam sentido para o modelo de negócio. Então a gente não teve muito problema. A gente fez até um roadshow, uma procura bem, não demorou muito, a gente não sofreu muito, mas a gente teve não sorte, mas a gente teve a oportunidade da primeira rodada ter sido feita por nós. Então ajudou muito a gente ter números, né? A gente não vendeu ali no PPT, não vendeu na apresentação um sonho, a gente tinha alguns números para mostrar. Então isso facilitou bastante. Que legal, que bom, que legal, meu. E, Caio, indo pro final, porque ele já está quase uma hora já conversando, e está muito bacana, queria pedir a gentileza de dois conselhos, tá? Claro. Primeiro, que puxão de orelha você daria ao mercado para entender de fato toda essa profundidade que você trouxe, essa visão empreendedora e essa coisa raiz real, que é tipo, cara, tira a bunda, vai fazer e a coisa vai que vai. E que conselho você daria para alguém que olhou, que assistiu e falou, cara, eu quero ser igual o Caio quando eu crescer? Bom, a primeira você falou puxão de orelha para o mercado. Foi Pro isso? No, mercado. E no aí mercado. pode usar o espaço, pode chutar a canela de quem você quiser. Não, legal. Eu acho que o mercado, eu acho que o mercado tradicional, ele agora eu acho que vai mudar um pouco, né, por conta da pandemia. Mas eu acho que o conselho é a questão de quando você quer trazer inovação, não adianta você querer trazer pessoas de fora. Tem que inovar de dentro para fora, né? Então, as grandes indústrias têm muita, de uma certa forma, trazer empresas de fora, consultorias de fora. Eu acho isso legal, mas você tem que ter um time lá dentro muito engajado para que isso aconteça, sabe? E permitir isso, né? Permitir essa inovação, esse erro, essa agilidade tem que acontecer, tentar minimizar as burocracias, tentar ver de uma outra ótica, né? Não olhar, não, agora é só mudar o canal de vendas, agora a gente vai fazer pela internet. Não, você não vai mudar só o canal de vendas, você vai estar ali na internet, você vai ter que receber porrada na internet. Você vai ter que deixar ali, ó, sem apagar o comentário mal da sua marca e usar aquilo a seu favor ainda, né? Você vai ter que, de uma certa forma, assumir riscos, né? Então, eu acho que o meu puxão de orelha é para isso, não adianta só a gente, né, achar que as coisas não acontecem, tá aí desde 2000 para cá, quantas empresas gigantes quebraram do dia para a noite e quantas pequenas viraram monstros do dia para a noite, né? Então, o puxão de orelha é esse. Hoje a competição ela é um pouco diferente, né? Ela é mais acirrada. Então, quem não se mexer corre grandes riscos. Não tem problema, a gente brinca que é pivotar, né, de modelo de negócio. Então, não é porque deu certo a vida inteira aquele produto, aquele meio de venda que você não tem que mudar, né? Então, aquele exemplo clássico, clichê da Kodak, pô, eles poderiam ter ido para a câmera, não foram, ficaram no filme, enfim, né? Deu no que deu. Então, assim, é realmente mudar a ótica e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, mas de dentro para fora, né? Sem fazer o que todo mundo fazendo. Todo mundo, vou fazer o que todo mundo fazendo. Não. Tenta criar a sua forma de inovação. O que você pode fazer diferente? O que você pode fazer mais rápido? Né? Então, acho que esse é um puxão de orelha. E para quem quer ser igual a eu acho que eu brinco que é ser um pouco louco, tem que ser um pouco louco para empreender, tem que pensar diferente. Se você não for louco, você não vai mudar ali o mundo que você está, não vai mudar a forma de pensar. Muita gente vai falar que você não sabe o que está fazendo, não tem problema. Se não falarem que você está assim, talvez você está fazendo mais do mesmo. Então acho que é importante você realmente desafiar o status quo. Quando a gente foi criar a empresa, eram 3 homens no começo. E achei até que foi bom isso, porque se a gente fosse mulheres, talvez a gente estaria fazendo mais do mesmo de cabelo. Então a gente desafiou o status quo, né? Então 3 homens pensando de maneira diferente para resolver problemas de mulher. Então eu acho que foi importante, óbvio que depois a gente teve que trazer mulheres, hoje 80% é mulher na empresa, senão a gente não conseguiria, mas no começo foi importante para a gente ter uma visão diferente de negócio, né? Então, e se alguém quiser me se inspirar em mim, eu acho que é, vale muito a pena a jornada, mas tem que ter uma resiliência mas no final dá tudo certo. Perfeito, perfeito. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente por esse papo, foi incrível e eu espero muito que você tenha gostado, meu amigo.
Ixi, eu acho que ele caiu aqui. Mas, gente, dando sequência aqui, muito obrigado, viu, por vocês estarem aí numa segunda-feira até 9h30 da noite com a gente. E, antes de fechar, estão abertas as inscrições para o nosso programa de estratégia e conceituação de marca B2C, B2B para o universo do cosméticos. Vai ser divertidíssimo. Vamos falar de desafio, estratégia de venda. E está tudo ali no nosso link, no Minha Bio. Fiquem super à vontade, se inscrevam, vamos pegar mais informação, que vai ser um prazer imenso ter vocês lá. Tá bom? Gente, muito obrigado, de monte. Queria deixar aqui registrando minha gratidão ao Caio, uma pessoa muito querida que admiro tanto. E até a próxima, gente. Muito obrigado.